Eu queria trazer agora um pouco mais para esse terreno profissional, porque a gente estava falando do sorriso, e é super interessante como hoje as pessoas têm uma enorme dificuldade de fazer com que o seu conhecimento se transforme em algo monetizável. O digital proporciona, mas a maneira de usar ainda precisa ser uma maneira específica e técnica. Você precisa ter um Uhum. conhecimento e um nível mínimo de experiência para você começar a monetizar o seu conteúdo. Qual que é o primeiro passo? Cara, o primeiro passo é confiança, Ivan. O primeiro passo é você se olhar no espelho e escovar os dentes e ter a certeza que você é muito bom. Porque as pessoas elas se preocupam muito com o que os outros vão pensar Medo delas. de julgamento, Medo de conflito julgamento, interno. conflito interno. Não revelam a sua verdade porque querem atender as Exato. expectativas de Dos outros. terceiros. E aí, ao pensar que não estão atendendo, porque não estão sendo verdadeiros, o que elas fazem? Não fazem. Se bloqueiam, isso gera conflito interno e se sabotam. A grande verdade é o seguinte, Ivan. Todo mundo que está escutando a gente aqui, todo mundo que está assistindo a gente aqui, está deixando de fazer um mundo melhor. Como assim, Panda? Porque você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, tem um conteúdo, seja ele qual for, que você consegue impactar alguém. E quando você impacta alguém, isso se torna uma viralização. Se torna muito rápido. Só que essa pessoa que não consegue ir e entregar o conteúdo dela, ela está simplesmente sendo uma pessoa, Ivan, que está desproporcionando. Nem existe isso, desproporcionando. Deixando de proporcionar, né? Deixando de proporcionar a possibilidade de felicidade em uma nova cadeia de pessoas. Porque o meu conteúdo, o seu conteúdo, o conteúdo de quem está nos ouvindo, impacta positivamente novas pessoas. E quando Perfeito. você não tira esse conteúdo de si e expõe para o público, você está sendo egoísta. É interessante, é uma abordagem Você interessante, está né? sendo egoísta. Você não é egoísta por querer dinheiro e compartilhar seu conteúdo. Exato. Você é egoísta quando você deixa de ganhar dinheiro. Você deixa de ganhar dinheiro. Porque você Por deixa de quê? impactar a vida das Quando pessoas. você tira o seu conteúdo e expõe ele e impacta uma, duas, três, quatro, seja quantas pessoas forem, você está salvando vidas. E todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, está deixando de salvar vidas porque está com bloqueio de conteúdo. Pare e pensa, Ivan. Se uma pessoa que está nos assistindo aqui chega e fala, cara, escuta esse podcast aqui do Ivan com o Panda, da desobediência produtiva. E essa pessoa nos escuta. E ela é impactada por essa informação que gerou através do nosso conteúdo, ela salva alguma outra pessoa. E que Perfeito. pessoa é essa? Alguém que está bloqueada. É ô Panda, porque muitas pessoas têm um benefício da transformação. De repente, a dona de casa que sabe fazer um bolo muito gostoso, e o bolo dela talvez seja o bolo de laranja mais gostoso do planeta. E quando ela não compartilha esse conhecimento, e deixa de monetizar, inclusive, que hoje o mundo Sim, sim, possibilita de exato, compartilhar esse conhecimento, exato. ela está deixando um conhecimento sem ser compartilhado e restrito a um pequeno número de pessoas que de repente é a família dela, a filha só. E ela pode gerar uma transformação enorme, né? Ivan, ninguém começa grande. Ninguém começa mediano. Ninguém começa no segundo degrau. Todo mundo começa no primeiro degrau. Só que a mente humana deseja o início do último degrau. E é impossível isso. Perfeito. Todo mundo, seja produtor de conteúdo, empresário, qualquer questão de empreendedorismo, ninguém começa grande, cara. Todo mundo começa pequeno. Nem nós, seres humanos, começamos grandes. Primeiro a gente é um zigoto. Depois a gente vira um feto. Depois a gente vira um bebê. Depois a gente começa a rolar na cama, engatinhar, cair pra andar. Por quê? Sempre. Antes de melhorar, Ivan, piora. Antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, piora, cara. Perfeito, adorei essa definição, Antes de Panda. melhorar, sempre piora. Então, seja no mundo empresarial, no mundo de relacionamento, cara, todo mundo aqui já brigou com a esposa, com o marido e passou uma situação bem complicada. Mas depois melhorou. Antes de melhorar, sempre piora, cara. Na Perfeito, Panda. escola, a mesma coisa. Eu tinha poucas notas, piorou pra melhorar. No estúdio de gravação, piorou pra melhorar. Em tudo. Antes de melhorar, piora. Piora. É super interessante. Voltando à trilha de conhecimento hoje, eu perguntei para você sobre o primeiro passo, você quer confiança, né? Confiança. Evitar esse medo de julgamento. Depois que a pessoa passa a ter confiança, consegue enxergar o seu ponto e o seu produto como algo transformador, como dar o próximo passo em relação ao entendimento das maneiras de monetização? Brilhante. O primeiro passo, Ivan,
O segundo, né? O Esse é o segundo, segundo. o primeiro passo do É a segundo. confiança. É. O primeiro passo do segundo é o seguinte, Ivan. É você proporcionar transformação em uma única pessoa. Perfeito. Porque quando você transforma aquela pessoa, Você testou seu material, eu né? testei meu material, é o que a gente chama de MVP no mundo moderno, tá? Tá. Nesse mundo de siglas, de KPI, etc. Tá. Então, quando eu transformo uma pessoa, Ivan, depois eu consigo transformar duas. De duas viram 4. De 4 viram 6. O grande problema é que você quer transformar logo 1000. Perfeito. Tudo bem, você pode ser muito bom, seu conteúdo só pode ser maravilhoso. A internet proporciona isso. Só que todo mundo se preocupa. Poxa, eu abri uma live aqui, tinha 4 pessoas, cara, que chato. São 4 vidas, Ivan Moré. São 4 famílias, Ivan Moré. São 4 cadeias de seres humanos ali que podem impactar A, B, C, D e multiplicar gigantemente. Só que Sim. as pessoas querem começar pelo grande, não se começa pelo grande. Perfeito. Então, o segundo passo é impactar uma pessoa. Por quê? De grão em grão, você que é de presidente Franceslau lá, de grão em grão a galinha enche o papo, cara. É isso. A galinha não vem com a bandeja cheia de milho, cara. A gente só tem uma boca, Ivan, a gente só consegue comer uma coisa por vez. E as pessoas querem muito. Principalmente no começo, quando não sabem sequer digerir aquilo que vai comer. Como é que Exato. você vai? Se você dá conta, esse grão em grão, a galinha enche o bico, é muito interessante. Nós falamos então desse segundo passo. Existem muitas oportunidades hoje no mundo para que as pessoas gerem valor e também recebam retribuição financeira que estão sendo muito pouco olhados, Panda. E você ajuda muito a sua audiência em relação a isso? E isso é fantástico, Ivan, porque oportunidade a gente cria. Por exemplo. Ou seja, você quer dizer com isso que a gente pode criar os nossos próprios clientes? Exatamente, Ivan. Para e pensa. Hoje a gente está aqui conversando num podcast, certo? Certo. Eu posso criar um produto de monetização de podcast. Imagina se, por exemplo, o Desobediência Produtiva e outros podcasts começam a ser cobrados, como uma mensalidade de uma Netflix, onde se custe R$ 29,90 ou qualquer outro valor por mês. R$ 9,90 que R$ seja. 9,90 que seja. É. A gente acabou de criar uma oportunidade aqui agora. Por exemplo, a gente pegar um motorista de Uber. E ninguém hoje trabalha diretamente com redução de dores lombar para motorista de Uber. O cara passa o dia inteiro, de 7 da manhã, 7 da noite, sentado no carro. Ele tem problema na coluna, ele tem problema na lombar, tem problema no pé, tem problema no cotovelo. Nenhum fisioterapeuta tem um programa digital de redução de dores lombar para o motorista de Uber, que é alongamento, Ivan Moré. Acabei de criar mais uma outra oportunidade. E nisso, cara, a gente pode criar oportunidades para todo mundo que está escutando a gente aqui. E você pode, por exemplo, com esse produto que você acabou de criar, fazer com que esse fisioterapeuta, a partir do momento que ele gere conexão com essas pessoas e consiga se propagandear, vender o produto para motorista de Uber, ele tem uma clientela infinita. Assim, enorme. O mundo é infinito, Ivan. Por que o mundo é infinito? Porque sou eu que crio o meu público. Então, para e pensa. Se eu tenho um programa exclusivo para loiras, quantas loiras tem no mundo? Se eu tenho um refrigerante exclusivo para loiras. Se eu tenho uma ração exclusiva para peixes vermelhos. O grande ganho financeiro está no que a gente chama de micronicho. Só que as pessoas elas só enxergam o macronicho. Quando as pessoas começarem a enxergar o micronicho do tamanho gigante que ele é, o jogo vira. É porque você não precisa, me corrija se eu estiver errado, tá, Panda? Você não precisa ter 5 mil compradores, né? Se você tiver 500, já faz muita diferença, não é isso? Cara, se eu tenho 100, já faz uma grande diferença. Se eu tenho 50, já faz uma grande diferença. Se eu tenho 10, já faz uma grande diferença. Se eu tenho 1, já faz uma grande diferença. Por quê? Quando a gente sai do 0 para 1, eu cresci 100%. Quando eu saio do 1 para o 2, eu cresci mais 100%. E assim sucessivamente. Isso é o que a gente enxerga como escala. Só que, cara, o cara quer dar um salto quântico, Ivan. O cara quer sair do 0 para o 500. Beleza, tudo bem. Faz parte do processo. O sistema ensina isso. O sistema não ensina, cara, saia do 1 pro 2. Se alguém do sistema começar a falar, cara, sai do 1 pro 2, esse alguém vai se dar muito bem. Esse alguém vai se dar muito bem. Porque, tipo, hoje o mundo quer salto quântico. O movimento de rotação e translação da Terra dura 24 horas. Não dura 1 hora. É um dia inteiro. O Sol nasce às 5 da manhã e ele se põe às 18. A Lua entra em campo às 18 e sai às 4 da manhã. Nada é rápido. É constância. Só que o Sol tá lá todo dia. A Lua tá lá todo dia. Às vezes, quando eles estão cansados, vem a chuva.
E ela passa um tempo também. Aí ela cansa, volta o Sol. E fica nessa transição. Mas a todo momento tem um movimento de rotação e translação da Terra que duram 24 horas. É de 1 por 1, Ivan. São 3 da Exatamente. tarde, depois é 4, depois é 5, depois é 6. E a gente vai progredindo de forma constante. Perfeito.